A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, minhas irmãs, a paz do Senhor, crianças, obreiros, adolescentes, jovens, pastores, a paz do Senhor, minhas irmãs e meus irmãos, em nome do Senhor Jesus. Graças te damos por mais esse dia, Pai. Meus irmãos, hoje é dia 22 de julho de 2026, o dia, o mês e o ano que Deus preparou para falarmos a palavra de Deus para o povo de Deus. Amém? Que Deus abençoe. Estamos lendo a palavra de Deus hoje em João 5, versículo 1 e 2. Entendeu? 1, 2, 3. Nós vamos meditar a palavra de Deus. A cura de um paralítico. Passando estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos. Querido Deus e bondoso Pai, Senhor da glória, Deus santo e amado, Deus bendito e glorioso, Deus onipotente, essa é a tua palavra, Pai. Que o Espírito Santo fale aos corações. Amados irmãos e irmãs, hoje é o dia preparado por Deus para nós falarmos a palavra de Deus. Tudo quanto fizer, faz para a glória do Pai. Amém? Passando Jesus Cristo, entendeu? Passada essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subia para Jerusalém. A festa era dos judeus, mas Jesus subia para Jerusalém. Ele não foi ali para fazer, ele subia para Jerusalém. Era uma festa dos judeus, mas ali existia, junto da porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Aleluia! E neste jazia uma multidão de enfermos, cegos e coxos e paralíticos, esperando que se movesse as águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo e agitando-a, e os primeiros que entravam no tanque, uma vez agitadas as águas, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. E Jesus, vendo-a deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhes: queres ser curado? Amados e queridos irmãos e irmãs, quantas vezes nós vemos pessoas reunidas, multidões de pessoas enfermas espiritualmente e materialmente. Quantas pessoas desesperadas, às vezes ouvindo ou buscando uma palavra que sacia a alma, o coração e a cura da enfermidade, mas sem esperar ou sem meditar que Jesus Cristo sempre está passando. Ele só espera um coração que esteja preparado para receber, para dizer: Senhor, cura-me. Senhor, restaura-me. Ali estava um homem. Existia esse tanque ali, junto à porta das ovelhas. Um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. E nesses pavilhões tinha muitas pessoas, enfermos, doentes, leprosos, de todo tipo de enfermidade. Todas enfermidades estava assolando, entendeu? E esse povo estava ali aguardando o mover das águas.
E era uma festa. Quer dizer que ao passar essa festa, os anjos, viria um anjo para mover essas águas. E aquele primeiro que adentrar nas águas seria curado de qualquer enfermidade. Mas agora está passando Jesus Cristo, o dono da vida, a cura das enfermidades, o Salvador da humanidade. Quem sabe você está em um culto de avivamento, um culto de louvor, um culto de encontro, um culto de bênção, de cura, de abrir as portas, riqueza, bonância. Está enfermo. Está ali no meio dos enfermos, ressecados, leprosos, precisando de uma cura, sem você imaginar que Jesus Cristo está passando no meio dessa festa que você está participando e olhando para o seu coração, para os nossos corações, para ouvir o coração aquebrantado, o coração que pode aceitar a Jesus Cristo como Salvador. Amados e queridos irmãos e irmãs, o Espírito Santo de Deus tem nos falado nas madrugadas, nas noites, nas lutas, nas tribulações. O Senhor Jesus Cristo é o nosso Salvador, é o nosso médico, é o nosso advogado, é o juiz das nossas causas. O Senhor Jesus Cristo conhece o nosso coração, conhece o nosso deitar, o nosso levantar, conhece o nosso viver. Por que que você está nesse tanque chamado alpendre, chamado Betesda, os pavilhões? Por que você está entre os enfermos, cegos, de coxo, de paralítico? Você está esperando mover-se das águas. Você não viu Jesus passar. Você está esperando que um anjo do Senhor desce certo tempo para mover essas águas, para que você seja curado, o primeiro que entrar, mas é muita gente. Ali jaziam multidões de enfermos. Ali tinha cegos, entendeu? Coxos, paralíticos. Já imaginou o paralítico como ele pode? O cego pode ser que saia correndo e consiga cair dentro do tanque primeiro. Mas o paralítico até que chega. E ali tinha um homem assim, esperando que movesse as águas. Porque um anjo descia em certo tempo, agitando e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada, as águas saravam de qualquer doença que tivesse. Veja bem, qualquer doença, se fosse cegueira, paralisia, se fosse câncer, lepra, qualquer tipo de enfermidade, o primeiro que entrasse seria curado. Não disse que o segundo para frente, o primeiro que entrar na água seria curado de qualquer tipo de enfermidade. E ali então tinha um homem enfermo, já havia 38 anos. A este Jesus Cristo passando disse para ele. Entendeu? Vendo deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou: queres ser curado? Minha irmã e meu irmão, Jesus Cristo hoje está passando para dizer para você: você quer ser curado? Você quer ser curada dessa enfermidade, deste mal que lhe assola? Diga para Jesus
A mesma coisa que falou aquele homem. Eu não tenho homem algum que quando a água é agitada, me coloque lá dentro. Antes chega outro na frente e entra. E Jesus Cristo está dizendo para você, você não tem quem te leva você à igreja, à festa, das curas. Mas Jesus Cristo está passando no seu leito, está passando na sua casa, está passando na sua rua. Jesus Cristo está dizendo para você, não temas. Não temas, porque eu estou aqui. Seja curado desse teu mal. Por que você está contristada, minha irmã e meu irmão? Por que você está abatido? Jesus Cristo é superior a tudo aquilo que está te assolando. Quem é essa luta, essa enfermidade, esse entranhado para o Senhor? O seu Deus é maravilhoso. O seu Deus é poderoso. O Senhor Jesus Cristo, Ele abençoa nos altos céus. Ele cura, Ele abre a vista aos cegos, levanta os paralíticos. Jesus Cristo é maravilhoso. Jesus Cristo é santo. Jesus Cristo é o Deus de Abraão. Jesus Cristo, Ele perdoa pecado, Ele cura os enfermos, Ele batiza no Espírito Santo e conduz para as mansões celestiais. Quem tem Jesus Cristo não falta nada. O anjo passa de tempo em tempo, mas Jesus Cristo está em todo tempo com você, ao seu redor. Minha irmã, por que você está sempre triste? Está sempre abatida com as lutas? Quem tem Jesus Cristo não tem luta. Quem tem Jesus Cristo não tem barreira. Quem tem Jesus Cristo tem vitória. Quem tem Jesus Cristo é mais do que vencedor em Cristo Jesus. A vida que vivemos aqui não nos pertence, mas pertence a Jesus Cristo. Esta é a vida de Jesus. Meus amados e queridos irmãos e irmãs, volte para Cristo com o coração aquebrantado, com o coração sincero e puro, amável, e dizendo, Senhor, até quando? Até quando, Senhor? O Senhor Jesus Cristo tem preparado tudo para você. Essa luta que você hoje está passando, essa enfermidade que está te assolando, essa falta do pão, essa falta de oportunidade que hoje está assolando, Jesus Cristo está passando na sua casa, na sua rua, no seu leito. Aonde está uma luta, Ele está removendo a luta, as pedras, e está movendo-se as águas, dizendo, você quer ser liberta, quer ser curada, levanta-te e anda, porque Jesus Cristo é maravilhoso. Meus amados e queridos irmãos e irmãs, quer ser curado de qualquer tipo de enfermidade, apenas responde como fez aquele enfermo, Senhor, não tenho em ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Diga isto para Jesus, não tem ninguém que me ajude, não tem ninguém que me auxilie. Sempre que eu preciso de uma coisa, a bênção vai para outro. Jesus Cristo vai te dizer, levanta-te, porque hoje chegou a bênção, a cura na sua casa. Aleluia. Meus amados e queridos irmãos, você quer ser curado, quer ser liberto da perseguição, das lutas que o cercaram? Meus amados,
O Espírito Santo de Deus fala aos nossos corações. Jesus Cristo está dizendo, não temas. Enquanto você acha que vai outro e desce antes de você, Jesus Cristo chegou agora na sua frente, na sua casa. Nessa luta, essa enfermidade passará agora. Levanta e anda. Então lhe disse Jesus, levanta-te, toma o teu leito e anda. É ordem de Deus, de Jesus Cristo. Levanta desse leito de enfermidade. Não precisa esperar que o anjo venha agitar as águas, porque Jesus Cristo já chegou para te ordenar, levanta, toma o teu leito e anda. Aleluia. Meus amados e queridos irmãos e irmãs, o Senhor Jesus Cristo, Ele está passeando no meio da igreja, nos lares, procurando corações preparados pela bondade do Espírito Santo para fazer a obra, para a glória do nome do Senhor Jesus. Amados, o Espírito Santo de Deus está preparado para fazer a obra, para a glória do nome do Senhor Jesus. Jesus Cristo está passando, está chegando diante de você para dizer por que você está parado, por que você está deitado. Levanta, toma o teu leito e anda. Quando esse paralítico ouviu essa palavra, imediatamente o homem se viu curado. E tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Para Jesus Cristo fazer uma obra, não importa o dia, não importa a hora, nem o lugar. Aonde você está, meu irmão? Aonde você está, minha irmã? Aonde você mora? Como está a sua situação? Meu irmão e minha irmã, como você está? Fala. Porque Cristo está aqui para dizer para ti, levanta, toma o teu leito e anda. Seja curado deste teu mal. Porque Jesus Cristo veio para dar vida e vida com abundância. Meus amados e queridos irmãos, não fica dizendo que não pode andar, que não pode fazer, porque Jesus Cristo está dando ordem, levanta-te. E você toma o leito e anda, porque Jesus Cristo deu a ordem. E quando Jesus Cristo dá uma ordem, essa ordem será cumprida. Imediatamente o homem se viu curado. E tomando o seu leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Você pode dizer, eu não posso, eu não tenho condições, só segunda-feira. Esse homem estava desse jeito, era um dia de sábado, dia que não podia fazer a obra, que não podia curar, não podia trabalhar. Foi nesse dia que Jesus Cristo fez essa obra. Ele está dizendo para você e para mim, para ele fazer a obra, para o nome dele ser glorificado, não importa o dia, não importa a hora. Meus amados, para Cristo o dia é hoje, a hora é hoje. Por isso disseram os judeus, aqueles incrédulos que foram curados, os judeus ou que foram curados, hoje é sábado e não te é lícito carregar o leito. Aqueles judeus religiosos, incrédulos, que nada conhecia do poder de Deus, nada conhecia da santidade, da autoridade de um homem chamado Jesus Cristo, porque ele era Deus encarnado. Mas eles tinham a lei. Quantas vezes hoje você vê alguém falando, é assim, assim, assim? É mentira. O mínimo ele está obedecendo o que eles entenderam da lei, da Bíblia.
Não quer dizer que estão obedecendo a Bíblia, estão obedecendo o que eles entenderam do que foi ensinado. Não quer dizer que foi o Espírito Santo quem ensinou. A cura da enfermidade vai além da ordenança médica. A libertação vai além da escrivania ou da assinatura do juiz. É o Espírito Santo de Deus que entra no coração para libertar. Um coração liberto é alegre. É um coração contente, feliz. Por isso que eu te falo, não importa qual é o dia, não importa qual é a hora, não importa qual é a igreja, qual é o homem ou a mulher, que Deus está, tem que saber se foi Deus. Se Deus está usando, você será curado hoje. Carrega, não importa se alguém falar que não pode. Quem mandou foi o Senhor. Quem era enfermo era você. Quem recebeu a bênção e a cura foi você. Ao que ele lhes respondeu, o mesmo que me curou me disse, toma o teu leito e anda. Oh, glórias! O mesmo, ele respondeu para eles, o mesmo que me curou me ordenou, diz, levanta e anda. Por isso, eu tomei o meu leito, segundo a ordenança dele, estou andando para casa. Se Jesus Cristo falou para você levantar e andar, louvar o nome dele, exaltar o nome dele, as provações virão, mas as bênçãos, a vitória é superior às provações que você está enfrentando. Que o Espírito Santo de Deus entre em cada coração. Você quer ser curado? Você quer ser curada de qualquer tipo de enfermidade? Jesus Cristo cura para a glória do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque você vai aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Meus amados irmãos e irmãs, a palavra de Deus é fiel e verdadeira. Toma o seu leito, anda. Perguntar-lhe eles, quem é o homem que te diz, toma o teu leito e anda? Eles queriam saber, às vezes alguém quer falar com você, quer colocar dúvida, quem é que te disse que você estava curado? Foi o Espírito Santo de Deus que me disse e acabou. Mas aquele, o que fora curado, não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Ou seja, Jesus Cristo não está preocupado em se apresentar, em fazer óbvio, não. Ele veio para curar, levantar o abatido, fazer o milagre. E ele se oculta. O crente de verdade, o pastor, o pregador do milagre, não está preocupado em se aparecer. Está preocupado que Jesus Cristo apareça na vida da pessoa que foi curada. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo. Ele disse, olha que já estás curado. Não peques, mas para que não te suceda coisa pior. Entendeu? Jesus Cristo faz a obra. Ele te cura, te liberta e ele não te abandona, ele está sempre passando. Você pode não ver, mas ele está passando na pessoa do Espírito Santo para dizer você está liberto do pecado que você tinha adquirido, da enfermidade que assolava. Mas não peque mais, meu irmão, minha irmã, para que não suceda coisas piores. O homem, então, retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. Por que esse homem falou isso? Ele não tinha autoridade, não foi pedido nem ordenado por Jesus para fazer, mas ele foi falar e havia curado. E os judeus perseguiam Jesus porque fazia essas coisas no sábado. E os judeus estavam sempre trabalhando, entendeu? Para
pega Jesus em alguma fraga, alguma coisa errada. Mas Jesus Cristo não errava. Ele era santo. Aí então, mas ele lhe disse, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Jesus Cristo não tem folga. O Espírito Santo não tem folga. O pastor não tem folga. No momento que eu estou sentado, estou meditando, orando em favor daqueles que estão enfermos, que estão abatidos. Quantas pessoas desviadas. Eu tenho que meditar e orar a Deus para que salve. Por quê? Isso, pois os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Veja bem, como Jesus Cristo dizia que Deus era o Pai dele, e ele fazia igual a Deus. Eles acrescentavam as coisas e queriam matar a Jesus, perseguiam, porque Jesus Cristo ele fala que Deus é o Pai dele, ele falava com verdade, porque ele sabia o que estava falando. Ele era o Filho de Deus, tinha sobre os seus ombros a autoridade do Pai, ele tinha características do Pai, tinha obra para ser feita aqui, e a obra que ele veio para consumá-lo estava, o que mais doía na alma dele, era a sua morte na crucificação, açoites, ser rejeitado. O que doía mais para ele era a rejeição, porque quando o povo rejeitavam a ele, cuspia nele, chicoteava, estava lançando as almas deles para fora do reino de Deus. E Jesus Cristo não veio para condenar, ele veio para salvar, para curar. Meu irmão, minha irmã, se você está passando uma luta, lembra-se que você tem Jesus Cristo, o seu médico, o seu advogado, o seu juiz. Você tem Jesus Cristo, é o pão da sua vida. A água que você bebe, você é um homem ou uma mulher que tem o caminho que conduz à vida eterna no jardim do Éden. Chama-se Jesus Cristo. Você tem a palavra que desvia-nos do mal, que é a palavra do Pai. Você tem a certeza, porque a palavra diz que aquele que crê será salvo. E se você crê, você cura os enfermos, porque tudo é possível aos que crê. Você crê em Jesus Cristo. Você crê nesta palavra, minha irmã. Tenha uma vida de santidade, porque Jesus Cristo é santo. Ele é maravilhoso. Ele está preparado, está aguardando a hora do Pai ordenar para buscar a igreja. E o Espírito Santo trabalha com toda a força para fazer, aleluia, os corações endurecidos voltar-se para Ele, para entrar nos céus pelas portas. Meus amados irmãos e irmãs, como esse homem que tinha problema, estava enfermo, foi curado. Se você está enfermo e hoje crê, será curado. Será liberto de todo pecado, de todo mal. Lembra-se que o Espírito Santo fala aos vossos corações, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a igreja, que Deus abençoe os irmãos, as crianças e adolescentes, jovens, pastores e obreiros, que Deus abençoe a família, que Deus abençoe este mundo. Amados e queridos irmãos, que o Espírito Santo fale aos corações, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus fale aos corações, que Deus abençoe, que Deus encha do poder do Espírito Santo. Amém? Assim, amados, glorifique o nome do Senhor. Está enfermo, Jesus vai curar. Que Deus abençoe e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Um dia abençoado.
Um abraço. Nunca fale mal do seu pastor, nem dos irmãos. Ore por mim e orarei por vocês. E a paz do Senhor Jesus Cristo.